Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente vai apresentar sobre o grupo dos animais cordados e principais características. Nosso grupo constituído por mim, Mônica Paula, Gustavo Aguiar, Pedro Henrique, Leandro Alex. Fernanda Sartori. João Cassol. Vamos agora falar sobre as características mais comuns dos grupos dos cordados. Sendo ali a notocorda, o tubo nervoso dorsal, as fendas brânquias, a cauda pós-anal, simetria bilateral e a celoma. Falando sobre a notocorda, ela é um eixo dorsal, que ela é precursor da coluna vertebral do animal. O tubo nervoso dorsal é a estrutura nervosa que desenvolve no sistema nervoso central. As fendas brânquias é a abertura do parênteses para trocas gasosas e alimentação. A cauda pós-anal é a extensão do corpo além do ânus. E a simetria bilateral, que é o corpo dividido em metades esquerda e direita. E a celoma, que é a cavidade corporal entre a parede do corpo e os órgãos internos. E as características do desenvolvimento deles, que é o desenvolvimento embrionário, que é a formação de gástrula e neuro. E a organogênese, a formação de órgãos a partir de folhas e embrionários. E as metamorfoses, que é a transformação de estágio larval para adulto. E as características fisiológicas, que é o sistema de circulatório, que é o coração, os vasos sanguíneos e a circulação dos fluidos. E o sistema nervoso, que é o tubo nervoso dorsal, o cérebro, os nervos e periféricos. E o sistema digestivo, que é a boca, o faríngeo, o esôfago, o estômago e o intestino. E também tem o sistema respiratório, que é as fendas brânquias e o pulmão e outros órgãos respiratórios, que faz parte desse ciclo. E o grupo dos cordados, né? Que é o cepalochorda, que é antióxido, é o notocorda, as fendas brancas e o tubo dorsal, nervoso dorsal. E a urochordates, é a tunicados, é a notocorda, fendas brancas e o tubo nervoso dorsal. E as vertebradas, que é a coluna vertebral, o crânio e espinha dorsal. Agora falando sobre os subgrupos de vertebrado. Peixes, guelras, escamas e nadadeiras. Os anfíbios têm pele, pulmões e metamorfose. Os répteis, que contêm escamas também, ovos e respiração pelo pulmão. As aves contêm pena, asas e respiração pulmonar também. Os mamíferos, com pelagem, glândulas mamárias e respiração pulmonar. Agora falando um pouco sobre as cepalochordates. As características morfológicas desse grupo: corpo achatado e afinado, cabeça diferenciada, ausência de nadadeiras, cílios bucais ao redor da boca e fendas branquiais para troncos gasosos. Lá está uma imagem representando as morfologias desse grupo. Falando mais um pouco sobre as características fisiológicas desse grupo, os animais são filtradores, digestão em duas etapas, no caso a filtração e a absorção, a ausência de estômago, no caso eles não contêm estômago, sistema circulatório simples, com vasos e conduções de impulsão, troncos gasosos nas fendas branquiais. E as características do sistema nervoso desse grupo? O tubo nervoso dorsal, há ramificações para todas as regiões dos corpos, no caso animais da ver que tem razão
que ocorre em todo o corpo, receptores de olfato e paladar, no caso do cheiro e do sabor, células especializadas para captar luminosidade, no caso, células que é responsável para captar a luz. E características reprodutivas de óvulos, sexos separados, fecundação externa, desenvolvimento indireto com um estágio larval. Bom, dando continuidade na fala do Leandro, a gente trouxe aqui outras características que esse grupo tem, que é notocordas presentes durante a vida toda, musculatura mecanisada em miótomos e o habitat que vive em ambientes marinhos, principalmente em praias e areias. Aqui é a morfologia desse animal. Aqui é a boca, onde tem os cílios bucais, a faringe, os endidaduras branquiais, as gônadas, o ânus, segmentos musculares, o intestino e a notocorda. Aqui a gente consegue ver mais detalhadamente do outro lado. Essas gônadas, são essas bolinhas aqui. E aqui os cílios bucais. Com continuidade à fala da Mônica, vou falar sobre o filme dos urobacterianos. Vamos começar sobre as características do ciclo de vida. Primeiramente, o urobacterianos também pode ser chamado como tunicados, né? Pode ser esses dois nomes. São animais sésseis que vivem presos a rochas e outros substratos do oceano. Eles possuem uma notocorda apenas na fase larval. E aqui um exemplo de urobacteriano, eu vou ter as ástias, que é essa forma de chique. E qual que é a estrutura corporal deles? Eles têm um revestimento. O corpo é revestido por uma túnica constituída por tunicina, que é acredito que seja uma espécie de tecido. E sifões. O que são sifões? São duas aberturas que se constituem do sifão inalante e o sifão exalante. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, a senhora professora conseguir compreender melhor. Como eu falei, aqui é um sifão inalante, a boca, as fendas braquiárias, o coração dele é bem a túnica que eu citei anteriormente, os testículos, os ovários. Se reparar bem, eles têm os dois órgãos reprodutores, o testículo e o ovário. Então, ele é porra dos dedos. O estômago, o átrio, o ânus, o sifão exalante, que eu falei também, e o gânglio nervoso. E como que é feita a alimentação deles? É feita através do sifão inalante, via oral, que é a entrada da água do mar e das partículas de alimento, porque eles se alimentam dessa forma. Eu vi também que eles se alimentam também daqueles plânctons, eu acho que a gente fala dos plânctons. E também a filtração, o alimento ele é retido nas fendas braquiárias e caminhando ao estômago. Volta um pouquinho, seria aqui, as fendas braquiárias, que são essas barulhinhos dentro. E a seleção, o ânus se abre para a cavidade do átrio, eliminando os resíduos pelo sifão exalante. Volta. Que seria aqui. Então, no caso, ele se alimenta por aqui e faz as necessidades por aqui. Bem, agora dando continuação na fala do Pedro, eu irei falar sobre o sistema circulatório. Falando também agora sobre o sistema circulatório parcialmente aberto, nós temos o coração, localizado na parte ventral, bombeando sangue, e temos os sentidos alternados, que o coração alterna o sentido do bombeamento do sangue.
Temos também os ciclos de vida. O ciclo de vida larval, que são notocordas, presente na cauda, na fase larval, e na fase adulta, apenas um gânglio cerebral, localizado entre os sifões. Aqui nós temos uma imagem, ela não está tão nítida, mas apresenta basicamente isso, né? Na fase adulta, ocorrendo a metamorfose e a larva grindice. E agora também sobre a reprodução, temos a sexuada, que é basicamente se trata do sexo, né, entre os animais, sendo a maioria da monarquia, e a assexuada, que é a reprodução por brotamentos formando colônias. E no caso das larvas, seus desenvolvimentos são de livre nadentes que se fixam no substrato e passam por metamorfose. Eu vou falar sobre os craniatas e vertebrados. Os craniatas são o grupo que possui crânio e os vertebrados que estão dentro dos craniatas são o grupo que possui coluna vertebrada. Dentro desse grupo temos sem maxila, são vertebrados sem as mandíbulas e pertencem ao subgrupo agnata. Esses peixes aqui são um exemplo. Eles não têm mandíbula, eles têm aparelhos sugadores para se alimentar. Gnatostomatos são peixes cartilaginosos, peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. São o grupo que tem a maxila, que é a mandíbula para poder se alimentar. Anfíbia, vertebrados que possuem um ciclo de vida geralmente dividido entre uma fase aquática e uma fase terrestre. Normalmente a fase aquática é a fase larval, lá como os sapos eles na fase de ninhos, e a fase terrestre é a fase adulta. Os répteis são vertebrados de sangue frio e apresentam escamas ou placas queratinizadas na pele. As aves são vertebrados endotérmicos adaptados ao voo, embora algumas espécies não voam. Elas têm um bico sem dentes para poder se alimentar e os óculos para ficarem mais leves para o voo. Mamários são os mamíferos, eles se destacam pela presença de tetos e têm dentes molares, caninos, incisivos e premolares. Espero que a senhora tenha gostado da nossa última apresentação do seminário. E é isso.